1 Reis, capítulo 12. Todos acharam? Irmãos, aqui em 1 Reis nós temos a história muito interessante. Hoje a mensagem, talvez, ela não é uma mensagem evangelizadora, uma mensagem de edificação, mas ela hoje tem mais um papel de conscientizar você como cidadão. Na verdade, eu até intitulei de o papel cidadanizador do pastor. Eu não encontrei essa palavra ainda, cidadanizador. Não sei se eu estou sendo um neologista ou se eu estou sendo aqui um bobão, falando uma palavra que não existe. Eu não sei, não encontrei essa palavra e nem sei se criar esta palavra ela está sendo criada de maneira correta. Mas a minha ideia é o seguinte, o que eu quero dizer com ela é que o papel que o pastor tem de colocar nas suas ovelhas a consciência de cidadania. De que você está nesse mundo não apenas, principalmente, para falar de Cristo, para evangelizar, mas também para transformar a sociedade, numa sociedade mais justa, numa sociedade melhor para todos nós. Esse também é o papel da igreja, é o seu papel, o meu papel. E também quero alertar você, especialmente porque nós estamos chegando próximos a uma eleição. Eu não quero, irmãos, incorrer no erro de falar, vota nesse candidato, esse é o homem de Deus, ou essa é a mulher de Deus. Eu espero nunca fazer dessa forma. Claro, eu como cidadão, eu vou poder escolher o meu candidato. Eu vou poder, talvez até, ter uma liberdade de expressar isso. Mas espero nunca incorrer no erro de usar o púlpito da igreja para poder fazer isso. Se algum dia eu for tentado a fazer isso, eu peço a sua ajuda para não me deixar fazer. Amém? Pois bem, aqui em 1 Reis, capítulo 12, tem uma história bastante longa. Eu vou pedir para você deixar aberto aí, depois a gente caminha na leitura. Mas aqui tem uma situação muito interessante. Salomão morreu e começou a reinar no lugar dele o filho dele chamado Roboão. Começa já o primeiro versículo aí. Roboão foi a Siquém. Então esse Roboão é o filho de Salomão que passaria a reinar no lugar de seu pai. Como nós vamos falar questões mais de cidadania, quero dizer, irmãos, olha, uma nação, um país que impõe uma carga tributária pesada sobre o seu povo, essa nação, esse país está fadado a terríveis consequências. Muitos povos na história da humanidade se levantaram, principalmente por causa dos altos impostos cobrados pelos seus governantes. Na verdade, a Bíblia vai ter um monte de... Eu até sugeri que você não continuasse lendo o 1 Reis agora não. Eu vou contar a história para você, aí você se contextualiza melhor, depois você vai poder até entender melhor. Deixa só a sua Bíblia aberta aí, no 1 Reis, depois você faz a leitura da Bíblia junto com todos. Mas a história da humanidade está cheia de relatos de pessoas, de autoridades, que abusaram dos seus poderes de autoridades e sofreram com isso, não somente elas, ou talvez os seus descendentes, mas principalmente o povo como um todo. Nós vivemos hoje no nosso país uma situação que está chegando a beira desse caos aí, nessas questões tributárias, nessas questões de impostos. E até porque, como vimos no começo, o texto onde nós devemos orar pelas autoridades. Na verdade, eu até gostaria de ter colocado no começo do culto um outro texto para leitura, em Mateus, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu preferi o outro, principalmente porque o nosso intuito não é de promover uma rebelião contra as autoridades. É até crime se eu falar que você não deve pagar imposto. É crime, a polícia vai me prender. E pecado, porque, na verdade, a Bíblia nos orienta a dar a César o que é de César. Jesus está falando no contexto dos impostos,
e a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus, não só os dízimos, as ofertas, mas a adoração ao Senhor, o prestar culto a Deus e cumprir a vontade do Senhor. Na Bíblia existem vários textos onde Deus diz que aqueles que exercem autoridade, eles têm que ter muito zelo, muito cuidado, aqueles que julgam, os juízes, as autoridades do povo, e nós podemos ter certeza de que todas essas pessoas, todos esses homens, eles sofrerão duro juízo diante de Deus, quando eles, com o poder que têm, não estão fazendo aquilo que deveriam fazer para o povo. Nesse contexto, nesse texto aqui, irmãos, um pouquinho antes, como nós falamos, Roboão é filho de Salomão. Salomão foi um sujeito muito rico. Nós até pregamos aqui sobre a riqueza de Salomão e já falei qual foi o segredo da riqueza de Salomão. Salomão foi o camarada que conseguiu construir o templo para o Senhor. Davi idealizou construir um templo a Deus, mas Deus falou: olha, Davi, não será você que irá construir esse templo, será o seu filho. Foi Salomão quem construiu. Salomão construiu o templo, construiu o palácio, construiu cidades, e aí, como todo bom governante, ele impôs uma pesada carga tributária. O povo pagava muitos impostos naquela época, porque ele tinha que sustentar toda aquelas obras, né? Salomão fez um PAC, né? Você já deve ter ouvido o PAC do Lula, né? Projeto de aceleração do crescimento, o plano de aceleração do crescimento. Agora tem o PAC 2, né? Que ele quer que continue, mas como ele não vai estar lá, ele espera que a sucessora dele continue, né? Se o povo brasileiro assim quiser. Mas Salomão fez o PAC dele, construiu muitas coisas. E para construir precisava de dinheiro. E começou a impor impostos sobre as pessoas. Além disso, Salomão sustentava muita gente. Só esposas eram 700. Imagina, irmãos, essas mulheres indo ao shopping, quanto dinheiro que elas não iam precisar, porque não era qualquer irmã da igreja, era a esposa do rei. Você acha que ela ia poder repetir a sandália, a mesma sandália do culto de hoje no culto de domingo que vem? É claro que não. Cada domingo que ela fosse ao culto, ela tinha que aparecer com uma sandália, uma bota, né, que agora é bota, chega o frio, né, diferente. E ele tinha 700 para sustentar. Além das 700 esposas, ele tinha 300 concubinas. Olha, só de esposas e amantes eram 1000. Imagina os filhos. E quem sabe os netos, eu não sei. E os ministros, os conselheiros, imagina, irmãos, não está igual a gente ver alguma coisa lá de Brasília, né, que eu fiquei sabendo outro dia, as notícias aí outro dia, me parece que o orçamento, ou seja, o Senado Federal, com 81 senadores, o orçamento deles, ou seja, o tanto de dinheiro que eles têm que arrecadar, é maior, se não me engano, que a Porto Alegre. Se eu não estou enganado, é uma capital do país, aí, de um estado brasileiro, de um dos estados. Não me lembro bem exatamente agora qual que é. Imagina, 81 senadores gastam mais do que uma determinada capital de um estado aí brasileiro. Porque a maioria delas, talvez perde para São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Rio de Janeiro, mais uma ou duas, o restante, eles gastam mais, eles consomem mais dinheiro do que isso, porque está cheio de gente pendurado ali. Imagina o restante. Existem milhares e milhares de pessoas vivendo às custas do que se arrecada em impostos no Brasil. São as concubinas e as esposas. Naquela época, Salomão estava desse mesmo jeito. Salomão morreu e Roboão